Esta viagem começa ao leste da cidade de Weymouth. De lá, segue para a costa jurássica de Dorset, encontrando alguns dos pontos geológicos mais espetaculares da Inglaterra pelo caminho. Da cidade fantasma abandonada de Tyneham, um desvio pelo interior chega até o castelo de Corfe de Guilherme o Conquistador. Seguindo para as cidades de Sandbanks e Bournemouth, em Poole Harbour, é possível admirar o solo sagrado pagão de Knowlton Rings. De lá, a jornada continua até a foz do rio Teste e explora o enorme porto de Southampton. Das docas, atravessa o mar até a ilha de Wight, para descobrir a Needles Battery, na costa oeste da ilha. Então, rumo ao norte, a jornada termina na Osborne House, antigo refúgio da Rainha Vitória e de seu marido, o Príncipe Alberto. A jornada começa perto de Weymouth, caminho para a incrível costa jurássica de Dorset. Ela se estende por 153 quilômetros da costa sul da Inglaterra. 180 milhões de anos de história geológica podem ser encontrados nos notáveis barrancos e no litoral desgastado, tornando a área um ponto de encontro tanto de geólogos quanto de turistas. Talvez o mais espetacular e certamente o mais visitado dos pontos geológicos seja Durdle Door, com mais de 200 mil visitantes por ano. Estima-se que o ponto tenha cerca de 140 milhões de anos. O nome Durdle vem da antiga palavra inglesa thurl, que significa perfurar. É uma descrição perfeita de como este arco foi formado. O mar poderoso desgastou gradualmente a argila macia em ambos os lados e através do centro do arco de calcário que continua em pé. Uma floresta fossilizada no topo do arco o torna uma verdadeira joia para geólogos. A algumas baías depois fica Loworth Cove. Seu formato único também é resultado de milhares de anos de desgaste. A rocha frágil na entrada da enseada deu lugar a um ataque de ondas há cerca de 10 mil anos. Então, como a água continuava abrindo caminho pela pequena abertura, as ondas foram se espalhando para fora, desgastando com mais força as laterais da enseada do que a parte de trás. Além disso, a parede de trás é composta de uma faixa de 250 metros de calcário comprimido na face do penhasco, que resiste à erosão muito melhor do que a argila e a areia na lateral da enseada. Com 500 mil visitantes por ano, o refúgio espetacular da enseada atrai nadadores e turistas de barco. Alguns círculos literários acreditam que a inspiração de J.M. Barrie para Peter Pan veio do encontro do autor com um garoto chamado Peter vagando por Loworth Cove. O pai do garoto havia acabado de morrer e ele brincava na região como se fosse seu próprio mundo mágico. J.M. Barrie logo se casou com a mãe do garoto e passou muito tempo passeando com ele por sua própria terra do nunca. Descendo mais a costa, surge a World Barrow Bay. A costa jurássica não é apenas um santuário para turistas, uma meca para geólogos e uma fonte de sustento para fazendeiros, mas também um local de treinamento para o exército britânico. Por isso, esta baía em particular só abre aos fins de semana e à noite, em razão de ser usada como área de tiros e campo de treinamento. As belas e isoladas águas, raramente visitadas, atraem mergulhadores e pescadores. O cume de Flowers Barrow se ergue sobre a costa. São locais assim que expõem milhões de anos de atividade geológica que tornam a costa jurássica famosa. Mas apesar da erosão constante da costa, todo este penhasco acabará desmoronando. Atrás do penhasco fica o vilarejo abandonado de Tyneham,
Quando o exército britânico se preparava para invadir a França ocupada pelos nazistas no dia D, esta área era usada como campo de treinamento militar. Com o uso constante de artilharia pesada e tanques, a pequena cidade acabou virando um empecilho para o exército. Então, em 1943, os 225 moradores de Tyneham receberam uma ordem de despejo informando-os de que a terra seria tomada pelo bem do país. Uma inscrição na porta da igreja da cidade diz: "Nós abrimos mão de nosso lar, onde muitos de nós viveram por gerações, para ajudar o país a vencer a guerra e manter o povo livre. Nós voltaremos um dia." 72 anos se passaram e ninguém voltou. E o exército ainda ocupa a terra. Houve protestos após a Segunda Guerra Mundial para que a cidade fosse repovoada com os antigos moradores. Mas uma consulta pública encerrou a questão e o exército comprou formalmente a terra. Como o exército era benéfico para a economia local, povoados próximos aderiram à decisão. Hoje, o vilarejo abandonado está aberto para que visitantes explorem as ruínas de construções abandonadas e tanques decadentes da Segunda Guerra Mundial. Cheia de arbustos e era, Tyneham é um lembrete fascinante, mas melancólico, dos lugares que o tempo de paz esqueceu. A neblina sempre incomodou os mercadores ao longo da costa jurássica, tornando a navegação extremamente perigosa, mesmo hoje em dia. De fato, com os barrancos, penhascos íngremes e águas poderosas, ocorrem muitos acidentes e desastres na costa a cada ano. Como resultado, ocorrem também muitos salvamentos. Pessoas são varridas para o mar, ficam presas sob deslizamentos ou entre o oceano e a costa. Com todos esses incidentes, há também muitas mortes. Mas exercícios regulares de salvamento como este ajudam a manter essa taxa baixa. O helicóptero de resgate subindo e descendo a costa todo ano é uma visão comum. É a primeira vez que esta mulher faz o papel da pessoa resgatada. Mas seu comprometimento mostra que ela sabe que esses exercícios são importantes para manter os socorristas treinados e preparados. Mas apesar das habilidades e do profissionalismo demonstrados aqui, o serviço de resgate de helicóptero está em constante perigo de ser cancelado. Afastado da costa fica o Castelo de Corfe, construído por Guilherme o Conquistador no século XI. Enquanto a maioria dos castelos da época era construída com terra e madeira, esta estrutura de pedra ficou formidável. Ao longo dos séculos, muitos outros reis continuaram a fortificar o castelo, até ser vendido a John Banks em 1635. Mas quando a Guerra Civil Inglesa estourou, alguns anos depois, Corfe foi atacado por forças parlamentaristas. Como John Banks estava em Oxford com o rei durante o ataque, quem assumiu o controle foi sua esposa, Mary. Ela conseguiu defender o castelo de uma força de 500 pessoas. Durante o cerco de 2 semanas, foram mortos 100 parlamentaristas, mas apenas 2 defensores. O castelo foi por 2 anos a última fortaleza leal à coroa na Inglaterra, até ser finalmente tomado e demolido. O castelo então foi doado ao Estado pela família Banks e agora pertence ao National Trust. O local histórico ainda é um dos mais visitados do país. Ao longo do castelo é possível ver a Swanage Railway. A linha foi construída em 1885 e, na época, era a última parte da longa jornada entre Londres e a cidade costeira de Swanage. Em 1972, quando a viabilidade financeira de boa parte do sistema ferroviário da Inglaterra estava sendo reavaliada, a rota foi desativada. Porém, por ser uma linha popular e pitoresca, um grupo de entusiastas solicitou ao governo a propriedade da rota, que foi concedida. A ferrovia foi então restaurada e reconstruída aos poucos.
até que em 2009, um trem de passageiros saiu de Londres rumo a Swanage, seguindo a rota tradicional. Agora, locomotivas a vapor fazem viagens regulares entre muitas cidades pequenas do sistema ferroviário. O mar da costa sul da Inglaterra é notoriamente brutal. Veja esta lancha se esforçando pelas ondas severas, lutando para chegar em Poole Harbour. Este antigo e enorme vale foi inundado pelo mar e pelas geleiras que derreteram no fim da Era do Gelo. Uma vez usado como ponto de invasão dos romanos durante a conquista da Inglaterra, o estuário hoje funciona como um porto protegido com alguns povoados interessantes. Esta pequena península situada dentro de Poole Harbour é conhecida como Sandbanks. Pode parecer apenas um povoado singular, mas, na verdade, este pequeno pedaço de terra tem o quarto maior valor imobiliário do mundo e é chamado por alguns de Palm Beach da Inglaterra. O local tem a maior concentração de propriedades caras fora de Londres. Até bangalôs modestos em péssimo estado de conservação custam cerca de 5 milhões de dólares. Pode parecer meio extravagante, mas esta praia é considerada uma das mais bonitas de toda a Inglaterra. Será que vale tudo isso? Na costa leste de Poole Harbour fica a cidade de Bournemouth. Hoje um local popular para aposentados, os residentes anteriores notáveis incluem J.R.R. Tolkien, que tirou férias e escreveu livros aqui por mais de 30 anos. E Robert Louis Stevenson, que, pelo que dizem, escreveu Raptado e O Médico e o Monstro na época em que morou na cidade. Novamente indo para o interior, chega-se a Kingston-Lacy. Quando o castelo de Corfe foi destruído na Guerra Civil, esta se tornou a residência oficial da família Banks. A casa foi modificada e reformada em 1835. Foi quando as 4 chaminés aparentes foram construídas. Foram adicionadas pedras à estrutura, cobrindo as antigas paredes de tijolos. Kingston-Lacy ficou na família Banks até Sir Ralph Banks finalmente doar a casa à National Trust. Dentro do edifício ficam artefatos antigos de todo o mundo, obtidos pela família Banks em viagens para o exterior. A parte externa tem jardins japoneses e extensas áreas arborizadas. Recentemente foram adicionadas hortas comunitárias para moradores de cidades próximas aprenderem a jardinar e cultivar alimentos. Este arranjo místico, conhecido como Knowlton Rings, é uma confluência de antigas crenças pagãs com o cristianismo. Os baluartes circulares foram construídos por volta de 2500 a.C. e acredita-se que faziam parte de uma paisagem cerimonial e sagrada bem maior. Esta igreja normanda no centro foi construída no século XII. Muitos historiadores acreditam que as pedras do círculo foram quebradas para a construção da igreja. O vilarejo de Knowlton circundou os anéis até a Peste Negra, em 1485, forçar a saída dos habitantes. Porém, como a igreja era um marco de prestígio, as pessoas continuaram a visitá-la até 1747, quando o telhado desabou e a igreja foi finalmente abandonada. Continuando rumo ao leste, você encontrará o oceano de novo e o enorme porto de Southampton. O segundo maior porto da Grã-Bretanha é a primeira parada de embarcações que chegam da Ásia. Um fenômeno singular, conhecido pelos habitantes como marés duplas, faz com que a maré fique alta por 17 horas, o que torna o porto acessível para grandes navios a maior parte do tempo. Além do fato de ser completamente abrigado pela ilha de Wight, é compreensível que o porto tenha uma história de sucesso e seja chamado carinhosamente de o Portão para o Mundo.
Quando a ferrovia começou a operar por toda a Inglaterra nos anos 1840, o porto prosperou e se tornou um importante posto comercial, militar e de transporte que é hoje. Nos anos 30, Southampton era responsável por mais da metade do tráfego internacional de passageiros da Inglaterra e por quase 60% de toda a carga. Nele, há 5 enormes terminais com instalações para lidar com praticamente todo tipo de carregamento. O Rio Teste, de 64 quilômetros, termina nas docas do porto de Southampton. A foz do rio tem a distinta vantagem de ser constantemente calma e ampla, permitindo um fluxo constante de navios. Desde a Idade Média até hoje, este é um porto importante para comércio e guerra. Era uma entrada para invasores vikings e depois se tornou um importante estaleiro para a frota inglesa durante a Guerra dos 100 Anos. As docas são conhecidas na história moderna por serem o local onde os primeiros hidroaviões e aerodeslizadores foram desenvolvidos. Encostado nas docas, agora está o Queen Mary 2. Quando foi lançado em 2004, este era o mais longo, mais largo e mais alto navio de passageiros já construído. Com tonelagem de 148 mil, o navio tem uma usina a bordo com 4 motores a diesel e 2 turbinas a gás, que conduzem motores elétricos que impulsionam as hélices. Há 3 dessalinizadores de água do mar para a jornada de 10 a 13 dias cruzando o Atlântico. Eles devem ter sido úteis durante a circunnavegação de 81 dias ao redor do globo em 2007. Com a extensão de 4 campos de futebol e tendo levado 8 milhões de horas de trabalho para ser construído, este é mesmo um gigante dos mares. Acredita-se que Southampton Water, como Poole Harbour, era um antigo vale que secou durante a Era do Gelo. É uma área de muita controvérsia entre os usuários de barcos de passeio, conservacionistas e os que a usam para navegação e negócios. Do outro lado do porto, na costa oeste de Southampton Water e perto do Parque Nacional New Forest, fica a refinaria Folly. Fundada em 1925 e ampliada em 1951, esta refinaria é a maior da Inglaterra. Mais a oeste, ao longo da costa, fica o monumento histórico de Hurst Castle. Após o divórcio de Henrique VIII e Catarina de Aragão em meados dos anos 1500, a Inglaterra ficou isolada politicamente. Com ameaças da França e da Espanha, ele construiu uma fileira de fortes de defesa ao longo da costa, e esta parte central do Hurst Castle permanece em pé como um belo exemplo. Projetada com fortificações em estilo italiano, blockhouses e torres de artilharia, a fortaleza era muito avançada para a época. E ela continuou sendo usada séculos depois. O complexo foi ampliado e consertado para as guerras napoleônicas no início dos anos 1800, bem como para a Primeira e a Segunda Guerras Mundiais. E sobre a água do Hurst Castle, há uma formação rochosa conhecida como The Needles, ou as agulhas. Talvez o ponto mais perigoso para os navios que passam pelo Estreito de Solent. A formação tem esse nome por causa de uma quarta estrutura que já não existe mais, chamada Lot's Wife, que parecia uma agulha projetada sobre o oceano. Ela desabou há cerca de 200 anos, mas o nome ficou. A formação é feita de calcário que passou pelo processo geológico de dobradura, quando camadas de minerais são empilhadas e comprimidas por milhares de anos para formar uma rocha durável. Estas estruturas denteadas de calcário não terminam no farol, mas continuam pelo mar
escondidas sob as ondas. Elas são historicamente muito perigosas para marinheiros. Após muitos acidentes com navios nestas rochas, mercadores solicitaram um farol ao governo em 1782. Mas o farol construído originalmente era muito alto e muito longe para ser útil, já que estava sempre escondido por neblina. Finalmente, o farol que existe hoje no fim das rochas foi construído em 1859. Ele funcionava com um gerador e um único zelador até 1994, quando foi totalmente automatizado e ganhou um heliporto. E construída atrás do farol de Needles, na ilha de Wight, fica a Needles Battery. O complexo foi construído originalmente nos anos 1860 para a defesa contra uma possível invasão da França. Quando descobriram que o impacto dos tiros de armas e canhões estava fazendo o penhasco ruir, a bateria foi reconstruída em um ponto mais alto do penhasco. Tanto a bateria antiga quanto a nova foram rearmadas com equipamentos modernos e usadas como proteção durante a Primeira e a Segunda Guerras Mundiais. O combate ocorreu muito perto da bateria, com submarinos alemães afundando 2 navios britânicos bem na costa. Na extremidade norte da ilha de Wight fica Cowes. Esta cidade de cerca de 10.000 habitantes vê sua população dobrar a cada verão na regata de Cowes. O evento é uma tradição do iatismo que começou no início dos anos 1800, quando o rei Jorge IV concedeu fundos para o espetáculo de barcos. Apoiada pela realeza desde então, a regata se tornou a maior do mundo, e o clube local Royal Yacht Squadron virou um nome de prestígio da navegação internacional. Originalmente, um mero amontoado de cabanas de pescadores ao redor dos fortes de defesa, Cowes cresceu muito e se estabeleceu como uma das maiores capitais de iatismo do mundo. E para o destino final, basta atravessar de Cowes para o outro lado de uma pequena baía e chegar na Osborne House. A Rainha Vitória visitou a ilha de Wight inúmeras vezes durante a infância e disse: "É impossível achar um local mais bonito." Então, não é de se admirar que em 1853 ela tenha mandado construir um retiro de verão aqui para ela e o marido, o príncipe Alberto. Os dois gostavam de natureza e jardins. Então, se inspiraram nos jardins da Europa para o paisagismo. Terraços de influência italiana e construções em miniatura são especialmente notáveis. A casa em si foi projetada pelo príncipe Alberto em conjunto com Thomas Cubitt, o mesmo arquiteto que criou boa parte do bairro Belgravia, no centro de Londres. Quando a Rainha Vitória morreu em 1901, a casa foi doada ao Estado. Muitos cômodos foram reservados para um museu sobre a rainha, enquanto o resto virou uma academia naval. Agora todo o complexo está aberto ao público e sob os cuidados do English Heritage. Algumas casas do terreno podem até ser alugadas. Aliás, o edifício ficou tão famoso nos anos 1800 que a colônia de Vitória, na Austrália, se inspirou no projeto para construir a Casa do Governo em 1876. Mesmo hoje, a beleza e a herança da Osborne House e da costa sul da Inglaterra são reconhecidas em todo o mundo. Um lugar perfeito para terminar esta jornada.